Aleluia! Glória a Deus! Acho que eu estou menor, porque eu estou achando grande, estou sem salto. É uma mistura de temor e honra estar no altar do Senhor. Sempre é. Mas Deus é bom e eu tenho certeza que não é por mim, mas é através de mim que hoje Ele vai falar com vocês. Aquilo que Ele já falou comigo nesses dias. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, né? Nós estamos adorando ao Senhor desde o momento que entramos aqui. E agora nós vamos continuar adorando Ele, rendendo a Ele os nossos ouvidos e a nossa adoração silenciosa, ouvindo a palavra. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É um versículo muito profundo, muito forte, porque nos pede para dar graças em toda e qualquer circunstância. Nos pede para adorar, para dar graças a Ele em qualquer situação que nós estivermos enfrentando, seja ela boa ou não. E é fácil, igreja, fazer isso? É fácil? Amém ou não amém? Só tem uma forma de se viver essa palavra, de dar graça em toda e qualquer circunstância, através de se render ao Senhor. Nós louvamos aqui, eu me rendo para conhecer-te mais. E a nossa palavra hoje, se eu puder dar um tema para ela, o tema seria esse: eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor. O que é ser rendido? O que é se render? O que o dicionário nos diz sobre isso? Diz que se render é submeter, é obedecer às ordens ou à vontade de alguém, em detrimento da nossa vontade. Então, se render é submeter, é obedecer, independente da minha vontade. A minha vontade, ela fica em segundo plano, quando eu me rendo ao Senhor. Amém? Nós temos alguns exemplos na palavra do Senhor de pessoas que se renderam e outras que não se renderam de imediato à vontade de Deus. E nós vamos ler um exemplo desse que está lá em Jonas, no capítulo 1, no verso 3, que diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, ele não se rendeu. Eu creio que muitos de nós aqui conhecemos essa passagem, né? Aqui Deus dá uma ordem a Jonas, pede para ele ir para Nínive e ele tinha que pregar a palavra lá para aquele povo, que era tão temido. E Jonas, ele tem medo. Por medo, Jonas não se rende ao Senhor. Ele não cumpre essa palavra toda em qualquer circunstância, dou graça, eu me rendo à tua vontade,
Não, pelo contrário, a palavra diz que Jonas fugiu do Senhor. Ele não se rendeu ao Senhor. Nós sabemos que depois o que aconteceu, ele foi para um barco, nesse barco aconteceu uma tempestade, né? Ele foi parar lá na boca de um grande peixe, acabou seguindo o seu curso e fazendo a vontade de Deus. Mas de imediato ele não se rendeu. E essa palavra rendição, ela não é muito popular assim, ela não é muito benquista aos nossos ouvidos. Ela traz na nossa mente, quando a gente fala aí fora, se rendeu, a pessoa se rendeu. Ela traz pensamentos automáticos que não são muito bons para nós, para nossa mente. Porque o se render aí fora, no mundo, significa que a pessoa perdeu. Significa que a pessoa cedeu. Significa que a pessoa abriu mão. Então, não é muito bem visto, assim, né? É visto de forma negativa aí fora. Por quê? No mundo competitivo em que a gente vive hoje, no mundo aí fora, o que a gente tem ouvido e o que a gente aprende o tempo todo? Que a gente tem que ser competitivo, que a gente tem que ganhar sempre, que a gente tem que vencer, que a gente não pode ceder, que a gente tem que ter sucesso, a gente tem que ter superação, a gente tem que conquistar. É tudo ao inverso do se render. Então, se render aí fora não é muito legal. Quando você fala isso, os primeiros pensamentos automáticos que vêm na nossa mente não são coisas tão boas assim. Mas nós precisamos aprender com aquele que se rendeu ao Pai, que foi o nosso maior exemplo de rendição nessa terra, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo que pisou nessa terra de rendição. Ele se rendeu, ele obedeceu ao Pai em tudo. Ele nos ensinou, lá em Mateus 16, 25, portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Olha, como é diferente do que o mundo diz para nós. Jesus, ele vem dizendo, aí fora a gente hoje ouve que a gente tem que ganhar, vencer. Eu tenho que vencer, eu tenho que superar, eu tenho que conquistar. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Me entendam, é dentro do contexto que a gente está falando. E Jesus, ele vem e diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Jesus, ele vai nos ensinando uma rendição total à vontade de Deus. O que a gente tem de mais precioso? O que você hoje tem de mais precioso? E a gente viu isso agora nessa pandemia. O que eu tenho de mais precioso é a minha vida. O que você tem de mais precioso é a sua vida. Não é sua casa, não é o seu carro, não é o seu trabalho, não é o dinheiro que você tem no banco. É a sua vida. É o que você tem de mais precioso. E Jesus diz que a gente, se quiser salvar a nossa vida, a gente tem que perder para Ele. A gente precisa perder a vida para Ele. Como que se faz isso? Jesus não está falando que a gente tem que morrer literalmente. Não. É fazendo a vontade dEle. É fazendo a rendição total. É eu fazer a vontade do meu Pai. Completa. Sem questionamentos. Em detrimento da minha vontade, eu fazia a vontade. Jesus, como eu disse, ele foi esse exemplo. Ele é esse exemplo perfeito de rendição. Mas ele também teve medo. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, estava chegando próximo do momento de maior rendição dele, ali aonde ele se entregou por mim e por você naquela cruz. Mas ele teve medo. A gente vê lá em Lucas 22, 42,
o Senhor, ele diz assim: ao se retirar de seus discípulos, o Senhor Jesus orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É o maior exemplo de rendição que nós temos, queridos. Jesus está mostrando aqui para mim e para você que quando a gente se rende, quando a gente faz a vontade do Pai, muitas vezes não é aquilo que a gente quer. Na maioria das vezes, não é aquilo que a gente quer fazer. Na maioria das vezes. Mas Ele ensina: não faça a minha vontade, Pai. Faça a sua vontade. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus. Amém? Existem algumas barreiras que podem estar impedindo, me impedindo e está te impedindo de se render ao Senhor. Mas de se render verdadeiramente. É muito lindo e emocionante quando a gente está aqui, a gente ministra e louva, né, uma canção tão preciosa, e a gente diz: eu me rendo ao Senhor. Ou tem outra que diz: rendido estou a ti. E a gente se emociona e a gente se quebranta. E eu acredito que no momento aqui a gente até está falando sim de coração, a gente até tem mesmo vontade de se render ao Senhor, mas muitas vezes quando a gente sai nessa porta e a gente se depara com a realidade que está lá fora, ou a gente se depara com aquilo que o Senhor está nos pedindo, porque lembra, se render, fazer a vontade total do Pai, total do Pai. E às vezes a gente se encontra com essa vontade aí fora, e muitas vezes essa vontade não é a vontade da minha carne, não é o que eu quero fazer, e aí a gente resiste. E a gente resiste. E quando a gente resiste a uma vontade do Senhor para nós, a gente está resistindo ao Senhor. A gente está resistindo a Ele. Eu sei que é difícil. Sei que é difícil. Mas quando a gente resiste a algo que o Senhor já falou, já direcionou, e a gente continua teimando, e a gente continua não se submetendo, e a gente continua não obedecendo plenamente, porque não existe meia obediência para o Senhor. Não existe meia rendição. Aí eu me rendo, Senhor, até aqui, mas aqui não. Não existe. Ou a gente se rende por completo, ou a gente não se rende. Ou a gente resiste. E quando a gente resiste, a gente não está resistindo só aquilo que Ele está nos mandando fazer. A gente está resistindo a Ele. E aí existem algumas situações. Eu poderia estar falando muitas outras, mas eu vou falar aqui, em especial, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Vou falar de 3. Uma é o medo. Muitas vezes a gente não se rende por completo ao Senhor, à vontade do Senhor, aquilo que Ele tem, né, para nós, por medo. Medo de quê? Medo de confiar. Medo do desconhecido. Medo de fracassar. Medo de desapontar. A gente tem medo. Às vezes o Senhor chega e fala: filha, sai, vou dar um exemplo. Sai lá do seu trabalho porque eu tenho outra coisa para você. Eu vou enviar você para outro lugar, para outra cidade. Você vai fazer outra coisa. E o medo? E o medo que dá? E o medo de abrir mão de um trabalho que Ele deu, porque a gente esquece que foi Ele que deu. E o medo, mas eu vou sair, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou sustentar minha casa? Aí Deus vai e fala: pastora Marta, bispo, sai de Volta Redonda, onde vocês viveram por tantos anos, tem a casa de vocês que vocês construíram, tem a igreja de vocês, vai para Rio das Ostras. Tem certeza, dá medo. O que eu vou encontrar? O que eu vou encontrar lá em Rio das Ostras?
Como é que são as ovelhas de Rio das Ostras? Como é que está a igreja? Tudo bem, tudo bem. Onde que eu vou morar? Como é que eu vou me sustentar? Gente, o medo, ele nos impede de nos render ao Senhor, amém? Ou é só comigo? O medo, ele nos impede. Isso significa que a gente não confia tanto assim em Deus. Porque se Ele é Deus, se Ele é soberano, então se Ele mandou, a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele não jamais vai nos mandar para algum lugar para que a gente pereça. Jamais. Então o medo é o primeiro, a gente precisa vencer. E eu falo aqui isso para vocês, e isso eu já falei tanto para mim essa semana. O Senhor já ministrou tanto essa palavra comigo. Falou assim, eu não podia ser outra pessoa a ministrar essa palavra, porque ela foi tão para mim, vocês não fazem nem ideia. Então, assim, o medo, ele não está nos impedindo de viver aquilo que o Senhor tem para nós. De viver em plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu vou dizer para você nessa noite, se o Senhor está te chamando para fazer algo, se o Senhor já te deu uma direção, obedeça, se submeta, se renda ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus, eu sei que não é fácil. Peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me ajuda a vencer o medo. Eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de abrir mão, eu tenho medo do desconhecido. E a gente tem mesmo. A gente prefere muitas vezes ficar na zona de conforto, de algo que a gente já conhece, de partir para o desconhecido. Isso é normal, é um medo que é normal. Mas a gente precisa pedir ao Senhor que esse medo não nos paralise de nos rendermos a Ele. Amém? Isaías 41:10 diz assim, escreve aí, se você tem medo, se você identificou que o que está te impedindo de se render ao Senhor e a vontade do Senhor é o medo, escreve esse versículo que eu vou ler aqui agora e cola lá na sua geladeira, no seu espelho, no seu banheiro. Isaías 41:10. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Aleluia! Essa é a nossa palavra, esse é o nosso escudo contra o medo. Se é um medo que está te impedindo, se é um medo que está te paralisando, leia todos os dias, declare, não só leia, declare em voz alta, declare essa palavra. Declare, e o Espírito Santo, ele vai nos ajudando, amém? O segundo obstáculo são as renúncias. Renunciar é muito difícil. Renunciar é muito difícil. Abrir mão daquilo que a gente já está ali, ó, eu pego aqui, eu sei, eu estou aqui seguro. E eu tenho que renunciar. Mas o Evangelho é feito de renúncias. O Evangelho é feito de renúncias. E o Senhor, Ele nos pede para renunciar. Eu não sei se é isso que está te impedindo de se render ao Senhor. Se é alguma renúncia que você precisa fazer e não está conseguindo fazer. Está mais forte do que você. Se for isso, peça ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me ajuda a renunciar. Me ajuda, Espírito Santo, porque eu sei que também não é fácil. A gente acredita que viver uma vida, que o Senhor vai nos pedir para viver uma vida de sacrifício, de uma vida infeliz, de submissão, de sacrifício. Não é isso, não é nada disso. Não é nada disso. O Senhor quer nos dar uma vida plena, uma vida em abundância. Só que nós só teremos essa vida em abundância quando nós estivermos rendidos, quando nós estivermos vivendo o propósito que Ele tem
para mim e para você nessa terra. Amém? Você crê assim? Que às vezes você pode estar numa vida aí fora, aos olhos, aí fora muito boa. Você tem um trabalho muito bom, você tem lá a sua casa, você tem lá seus recursos. E aí fora, aos olhos, né, humanos aí, nossa, fulano tá joia. E às vezes, você por dentro está infeliz, está insatisfeito, porque você não está rendido ao Senhor, porque você não está cumprindo o propósito que Deus tem para você. E o propósito que Deus tem para Simone, para o presbítero Nilson, para Valéria, é diferente para cada um. Eu não posso fazer o que Deus pediu para Valéria fazer. Valéria não pode fazer o que Deus pediu para eu fazer. Cada um tem o seu propósito, é de forma individual. Render-se ao Senhor, também uma coisa que às vezes a gente fica um pouco confuso. Não significa que quando eu digo que eu estou rendida ao Senhor, que acabou a minha personalidade, ou que eu, assim, não é preguiça, é diferente. Não é preguiça, não é procrastinação, não é, sabe aquela coisa assim, Deus toma conta, não preciso fazer mais nada. Eu não preciso estudar, eu não preciso me dedicar em estudos, eu não preciso aprender, eu não preciso crescer, eu não preciso fazer bibliologia, né, Poli? Eu não preciso, porque eu estou rendida. Estou rendida ao Senhor, o Senhor faz da minha vida o que Ele quiser, então eu não faço mais nada. Então eu não me aperfeiçoo, eu não me profissionalizo, eu não busco crescer. Gente, não é isso também, não é isso que o Senhor quer. Não é isso, Ele quer nos usar com a nossa própria personalidade, com os dons, com tudo que Ele colocou dentro de mim. Eu sou técnica de segurança há quase 20 anos. Será que o Senhor me usa no meu trabalho? Amém. Amém. Eu tenho certeza que aonde Ele te plantou, o dom que Ele te deu, aquilo que Ele te entregou, a profissão que Ele te colocou, é assim que Ele vai te usar. Até o dia que Ele não queira mais. Até o dia que Ele fale, olha, agora, Douglas, sai da marinha, que chegou o seu tempo. Aí, recebeu. Chegou o seu tempo e agora eu já te usei lá durante 30 anos e 94 dias. Eu já te usei lá na marinha. Agora, Douglas, eu vou te usar de outra forma. Tá? Chegou o tempo. E é assim, mas a gente continua tendo a nossa personalidade, o nosso caráter. A gente continua tendo, não é usar como desculpa. Nós não podemos usar como desculpa. Eu estou aqui, não faço nada. Não faço nada porque eu estou rendida mesmo ao Senhor, então estou aqui, vou vivendo. Não é isso, em nome de Jesus. Não é isso. Tem uma frase que eu achei muito interessante do C.S. Lewis, que ele fala assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos. Tão interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, Deus toma conta, então eu vou indo, não preciso mais. Não, não é isso. Eu achei assim, perfeita essa frase. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, porque o Senhor nos fez únicos. Únicas. E o que Ele tem para mim é autêntico. O que Ele tem para mim, presbítera Cíntia, não vai fazer. O que Ele tem para vocês é autêntico. Nós somos pessoas únicas, autênticas. Eu sei, às vezes a gente vê aí um monte de gente, e é legal, assim, tem pessoas que a gente se inspira, e é muito bacana isso, a gente se inspira, acha legal, gosta, mas aquela pessoa é única. Nós não precisamos ser cópias de ninguém. Nós somos autênticos, porque o nosso Pai nos criou de forma individual.
individual. Nós precisamos acreditar nisso, porque às vezes a nossa mente nos trai. Às vezes a nossa mente nos trai e a gente não se acha capaz. Às vezes a gente vê uma outra pessoa ministrando a palavra, ministrando louvor, fazendo qualquer outra coisa que você admira, que você acha legal, e você fala, é porque é fulano, porque para mim não. E aí entra aquilo que o bispo tem falado aqui, aí tem um complexo de rejeição, aí entram as feridas, e assim a gente precisa lutar contra isso. Lutar contra isso, porque se Deus te chamou para fazer qualquer coisa na obra dele, na casa dele, pode ter certeza que a capacitação para isso já está dentro de você. Já está dentro de você. O dia que ele te chamou, o dia que ele te escolheu e falou, filha, é isso que você vai fazer, pode ter certeza, já está dentro de você tudo o que você precisa para cumprir o seu chamado. Amém? E o terceiro obstáculo é o orgulho. Quanto, a gente tem falado aí sobre isso? O orgulho. O orgulho, ele nos impede de se render ao Senhor. Principalmente quando a gente acha que não tem orgulho. Principalmente quando a gente acha, não, eu não sou orgulhoso, não. Mas assim, eu não sou capaz. O Senhor me chamou para fazer isso, o Senhor me mandou ir ali, mas, não, tadinha de mim. Eu não sou capaz de fazer isso, não. Melhor deixar para outra pessoa. Orgulho. É orgulho. Orgulho por medo da opinião do outro. Orgulho por medo do que as pessoas vão pensar. Orgulho. Eu vou lá no altar, eu vou lá na igreja levar uma palavra. Quem sou eu? Pastora Marta, o bispo, os evangelistas, eu vou lá pregar uma palavra. Se eu não tivesse aqui, querido, pensando isso, eu seria orgulhosa. Porque eu confio no Deus que eu sirvo. E se meu Deus me colocou aqui hoje para ministrar essa palavra, eu confio nele. Porque não é na minha força, não é por mim, não. É através de mim, quem faz é ele. E um dia, logo no início da minha caminhada, e toda vez que eu tento pensar em dizer não, o Espírito Santo na hora, porque toda oração que você faz, pode saber que o Espírito Santo ele lembra de todas. Todas. E eu lembro que logo no início da minha caminhada, que eu não abria a boca para fazer nenhuma oração na célula, de tão tímida e envergonhada e acanhada que eu era. A Fabiana, que na época era minha líder, sabe disso. Mas uma vez, aqui nesse altar, aqui na frente, eu fiz uma oração para o Senhor. E eu falei para o Senhor assim, eu não sabia do que eu estava fazendo, mas eu fiz. Eu falei assim para o Senhor, Senhor, tudo que o Senhor trouxer a minha mão para fazer, eu vou fazer. Tudo que o Senhor pedir para eu fazer, eu vou fazer. Quer dizer, eu fiz um dia essa oração, aqui na frente desse altar. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu nem sabia o que eu estava falando. E eu fiz, eu tenho certeza que guiada pelo Espírito Santo. E todas as vezes que eu tremo na base, será que é na hora, essa oração, eu consigo viver novamente esse momento aqui. Tudo que trouxer a minha mão para fazer, eu vou fazer. E até hoje, eu consegui cumprir com essa palavra. Em muitos momentos, como eu falei, a gente sobe aqui com muito temor. Claro que é, porque é a palavra do Senhor que a gente está ministrando. Porque vocês são preciosos para Deus. Porque vocês são os filhos e filhas que hoje o Senhor está falando. Renda-se a mim. Renda-se a mim. Então, é com muito temor que a gente sobe. Mas eu seria orgulhosa se eu falasse, a Carla me convidou para estar aqui hoje. Se eu falasse para a Carla, eu não estou vivendo um momento muito legal, eu não estou muito bem, estou passando uns problemas aí,
e chama outra. Chama outra pessoa. Será que Deus falou com a Carla? Será que Carla ouviu a voz de Deus para me chamar? Amém? Então, é orgulho, só que é orgulho disfarçado. Então, isso também tem nos impedido de se render ao Senhor. Enquanto eu ministrava essa palavra, enquanto eu meditava nessa palavra essa semana, o Senhor trouxe uma imagem na minha mente, assim. Quem não viveu, aí quem é pai e mãe não viveu essa cena ainda, acredito que já viu, né? Eu não vivi, não sou mãe, mas eu já vi. E ele trouxe assim na minha, eu consegui ver essa cena de uma criança fazendo uma pirraça, uma criança bem pequenininha, assim, tipo a Heleninha, fazendo uma pirraça com o pai. E aí o pai disse não para aquela criança, né? Deu uma ordem para aquela criança. E a criança, ela não se submeteu àquela ordem. A criança, ela não se rendeu àquela ordem. Então, ela começa a se debater, ela começa a espernear, a fazer pirraça. E o que o pai faz? O pai segura a criança. O pai segura a criança. E a criança, ela acha que está fazendo força com o pai. Estão entendendo? Ela acha que está fazendo força com o pai. Né? Aquele toquinho. Ele acha que está fazendo força com o pai, porque o pai está segurando. E o Espírito Santo de Deus falou algo comigo assim, muito profundo. Que é exatamente assim que a gente faz com ele. O pai, quando ele está segurando aquela criança, e a criança acha que está fazendo força, que está medindo força com o pai está segurando para que ela não se machuque. O pai está segurando ela, porque se ele soltar, ela pode cair, bater a cabeça, espernear no chão. Então, o pai segura. O pai segura para que ela não se machuque. Mas ela não sai dali. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que com muitos filhos ele faz da mesma forma. A gente resiste. Ele dá uma ordem, ele dá uma direção e a gente esperneia. A gente faz pirraça e aí ele nos segura. Ele nos segura para a gente não sair daquele lugar, para a gente não se machucar. Mas aí a gente não sai daquele lugar. A gente fica ali. E nós precisamos parar de viver como meninos pirracentos. Meninos cheios de vontade, sabe, sendo paralisados pela nossa vontade, sendo paralisados pelo nosso achismo. Eu não vou não porque eu acho isso. Porque eu acho aquilo. Porque fulano não me chamou. Porque fulano gosta mais de ciclano. Porque não é para mim. Aí isso a gente vai fazendo pirraça. Sabe, a gente vai fazendo pirraça com o Senhor. O Senhor, Ele está chamando e a gente está esperneando. E a gente está fazendo pirraça e Ele está nos segurando. E você não sai do lugar, você entendeu? Você não sai do lugar. Você não faz nem a vontade do Senhor e nem a sua, porque Ele te segura. Porque Ele te segura, porque Ele sabe que se Ele te soltar, você vai se machucar e Ele não quer. Só que Ele quer soltar para que a gente viva, para que a gente faça a vontade dEle. Porque Ele, a quem é pai e mãe aqui sabe, quando você diz não para o seu filho, ou quando você dá uma ordem a ele, é para o bem, amém? Nenhum pai, nenhuma mãe. Às vezes você vê a criança lá, a gente encontra em shopping, na rua, a criança chorando, esperneando. A gente sabe, com certeza ele está assim, porque a criança não entende, é pirracento. Mas ali a ordem era para o bem daquela criança. E Deus é exatamente assim. Deus jamais vai dar alguma ordem que seja para o nosso mal. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entender que se render não é sinal de fraqueza, mas sim sinal de que somos totalmente dependentes de Deus. Às vezes, a gente aí fora
Quando a gente fala alguma coisa para quem está no mundo, quem não conhece Jesus, a pessoa fala, é fraco. Como a gente falou, se render, fraqueza, vai ceder, vai se submeter, vai perder, mas não. Para o Senhor, não é sinal de fraqueza, é sinal de total dependência. Total dependência, dizer, Senhor, eu me rendo, eu me submeto, mas tem que ter total dependência do Senhor. Render-se não é um gesto de covardia, é um gesto de coragem. Não é covardia se render, é coragem. É coragem para vencer o medo, como nós falamos. É coragem para renunciar. É preciso muita coragem para renunciar. Coragem para vencer o orgulho. Então, pessoas rendidas, totalmente rendidas ao Senhor, são pessoas muito corajosas. São pessoas que já tiveram que enfrentar o medo, que já tiveram que renunciar, que já tiveram que vencer o orgulho e tantas outras coisas que talvez o Espírito Santo está aí ministrando com você. Tantas outras coisas que a gente poderia estar falando aqui. Nós somos criados para depender completamente do Senhor. Nós somos criados para para ter a vida com Ele, com alegria, com os nossos desejos, com as nossas tristezas, com as nossas frustrações. O Senhor nos quer completo. O Senhor não quer a gente só no momento que a gente está feliz, não. O Senhor nos quer por completo, rendidos por completo, como a gente leu lá no início, em toda e qualquer circunstância. Se renda ao Senhor, se desarme. Pare de fazer resistência. Pare de resistir ao Senhor em nome de Jesus. Se renda a Ele. Renuncie à sua vontade. Faça a vontade do Senhor. Eu quero te encorajar. Vou chamar o louvor aqui, por favor. Eu quero te encorajar nessa noite, fazer essa oração. Talvez, enquanto eu ministrava aqui, o Senhor falou aí com você, o que você precisa vencer. Qual medo você precisa vencer, qual medo está te paralisando, qual renúncia você precisa fazer, ou se é o orgulho. Ou talvez o Senhor já esteja aqui te pedindo algo. Talvez o Senhor já esteja há algum tempo te pedindo algo. E você está de pirraça. Está resistindo Ele. Eu quero te dizer que não importa em qual caminho você está, em qual direção você está. Porque o Senhor, Ele sempre nos oferece uma segunda oportunidade. Às vezes a gente pensa assim, eu já peguei um caminho tão torto, eu já estou tão distante da vontade de Deus. Há anos atrás o Senhor falou para mim que era para eu fazer isso, e eu peguei um caminho completamente o contrário do que o Senhor falou comigo. E eu quero te dar essa notícia nessa noite. O Senhor hoje, Ele está aqui para nos dar uma segunda chance. Ele está aqui para dizer para mim e para você, eu te amo, filha, se renda a mim, eu tenho o melhor para você. Pare de fazer pirraça. Pare de lutar contra aquilo que eu preparei para você. A minha vontade é boa, é agradável e é perfeita. A gente declara tanto esse versículo, a gente gosta tanto de falar, Senhor, a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. E é. Mas aí quando Ele vem com a vontade, ela não é boa e não é agradável, não é perfeita nos meus olhos, não é para mim. É para o Senhor, né? Mas para mim ela não é. E aí eu me rendo. Deus espera a sua entrega total, a sua submissão total, o seu render-se totalmente a Ele.
Render-se a Deus é um dos maiores desafios da nossa vida, mas também é um dos grandes componentes de uma vida completa e plena. Nós só teremos plenitude de vida, plenitude, nós só teremos essa vida plena, essa vida em gozo, essa vida em alegria, essa vida em felicidade, quando nós estivermos rendidos de verdade ao Senhor. Quando nós estivermos no centro da vontade dEle, quando Ele mandar a gente sair de um emprego e ir para outro e a gente obedecer, quando Ele mandar a gente sair de uma cidade e ir para outra e a gente obedecer. Somente assim. E eu não tô aqui dizendo que isso é fácil, mas é possível. Viver uma vida rendida ao Senhor é possível, porque nós temos o nosso amigo Espírito Santo que nos ajuda. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O louvor vai ministrar essa canção. E enquanto esse louvor estiver sendo ministrado, fala aí com o Senhor. Se renda nessa noite a Ele. Fala com Ele: Senhor, eu me rendo a Ti. Se agora, nesse momento, você não consegue fazer essa oração de forma genuína e verdadeira, se você não consegue, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo de Deus, fala com Ele a verdade, fala: Senhor, hoje, agora, nesse momento, eu não consigo, Senhor, eu não estou conseguindo me render a Ti por completo, eu não estou conseguindo obedecer aquilo que o Senhor já mandou fazer. Eu não estou conseguindo vencer o medo, eu não estou conseguindo renunciar, eu não estou conseguindo vencer o orgulho, mas Espírito Santo de Deus, eu quero. Basta você falar para Ele: Espírito Santo de Deus, eu quero, me ajude a renunciar, me ajude a me render por completo a Ti, Senhor. Cante esse louvor, adore. Se você quiser vir à frente, como um gesto de rendimento, se rendendo ao Senhor, se renda nessa noite. A presbítera Cíntia começou falando disso antes da palavra. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Se renda a mim, se renda a mim. Para de fazer força comigo, para de fazer pirraça, deixa de ser menino, cresce. Eu quero te soltar para que você tenha a vida plena, para que você viva aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu já preparei para você. Se renda. Nós só precisamos nos render a Ele de verdade, com o coração quebrantado. E se você não consegue nessa noite fazer essa oração, se tem bloqueios na sua mente, você peça ao Espírito Santo de Deus que nessa noite essas barreiras vão ser quebradas, em nome de Jesus. Oh Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Estamos aqui,